Deu. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para fazer essa entrevista na pessoa da professora e colega, amiga Eliane Pérez, né? E nessa tarde, aqui em Porto Alegre, de um verão em pleno inverno, né? Bom, a primeira questão é a pesquisa em História da Educação no Brasil e na relação com o contexto internacional. Eu acredito que a história da educação no Brasil, a partir da década de, vamos situar, 1970, com a criação dos pós-graduações e especialmente a partir intensificadamente nos anos 1980 em diante, ela já nasce vinculada a um contexto de expansão internacional da área, né? Eu digo isso embasado em dois momentos, um principalmente, que é o marco de uma historiografia mais tradicional, da educação, muitas vezes escrita por não historiadores ou com o acervo da historiografia para estudos da área da educação, e que a partir dos anos 60, tanto internacional quanto nacional, outros pressupostos vão embasar a pesquisa em História da Educação. E isso tem como as primeiras teses defendidas ou na PUC de São Paulo ou na Unicamp, dos grupos, tanto na PUC de São Paulo quanto na Unicamp, do professor Dermerval Saviani, e em outros programas de pós-graduação, como da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com as primeiras teses e dissertações com a perspectiva da área História da Educação, né? Então, eu acredito que desde este início nós estávamos vinculados à nova história, né? Uma das vertentes da Escola dos Análises, e posteriormente com um vínculo muito forte com a história cultural, né? Então, que vai predominar a partir dos anos 90 em diante, né? Com um embasamento muito francês, né? Dessas contribuições, e pensando também que a partir dos anos 90, que começou já nos anos 80, pesquisadores brasileiros vão frequentar o Service d'Histoire de l'Éducation na França e vão beber ali várias vertentes que nós podemos chamar, que até hoje estão presentes. A história das disciplinas escolares, a história das instituições escolares, também com viés mais espanhol, a história da imprensa de educação e ensino, ou também a imprensa periódica, a história dos manuais escolares, com grande importância os trabalhos de Alain Chopin, de disciplinas escolares, André Chervel. Então, com todo esse arcabouço muito vinculado a uma historiografia francesa da educação, isso vai se ampliando para Espanha, para Portugal, e mais recentemente para a Itália, né? Então, esse arcabouço europeu, né, também com grande presença
tanto da revue Histoire de l'Éducation, do Serviço de Histoire de l'Éducation, como da Pedagogica Historique, editada na Bélgica, né? E outras revistas, como a Revista de História da Educação de Salamanca, depois também em Portugal, né? Então, esse contexto internacional teve sempre presente. Vamos pegar como exemplos, né? Se nós pensarmos os lusos brasileiros, foi de um vínculo com Elza Nattai e outras pesquisadoras brasileiras, com o professor Rogério Fernandes, o grupo da Universidade de Lisboa, da Universidade de Coimbra, né? E que até hoje são parceiros com o Brasil e muito fortes, né? E paralelo também com a Espanha, né? E aí está o Congresso Ibero-Americano de Pesquisadores em História da Educação Latino-Americana, que é um vínculo com todos os países da América Latina, né? Pegando inclusive a América Central, né? México, muito forte também no início, e que aproximaram pesquisadores de língua espanhola, língua brasileira, portuguesa e brasileira, e isso então se tornou praticamente um congresso ibero-americano de história da educação, pensando Península Ibérica, né, que compreendia Portugal e Espanha, né? Então, esse processo de internacionalização, para mim, sempre teve presente. Vou citar algum outro exemplo que marca isso. Quando a ASF criou a revista História da Educação em 1997, que é considerada a primeira revista brasileira de História da Educação, hoje somos 5 revistas, ou considerando até 6, com a Dampu, o primeiro número já trouxe autores estrangeiros. E isto se manteve ao longo desses 20 anos, porque recentemente, juntamente com meus colegas Décio Gatti, José Gonçalves Gondra e Carlos Eduardo Vieira, nós fizemos um estudo para o ISHE com as revistas de História da Educação no Brasil, a constar a revista da ASF, Cadernos de História da Educação de Uberlândia, a revista da Sociedade Brasileira de História da Educação e a revista online do STED-BR, né? E uma das conclusões num estudo comparativo dessas revistas desde a sua fundação até 2016, a revista mais internacional no conjunto dessas 4 é a História da Educação da ASF, né? Seguida da revista Cadernos de História da Educação e depois muito próxima da revista da Sociedade Brasileira de História da Educação. E que não tem um perfil tão internacional, que nem se aproxima das demais, por último é a revista do STED-BR, né? Então nós podemos dizer que tanto o Brasil como o estado do Rio Grande do Sul, esse contexto internacional sempre teve no horizonte dos seus pesquisadores, não só se alinhando às temáticas propostas, mas também pela bibliografia utilizada e por esse contexto
que eu dei esse exemplo das revistas brasileiras, né? Então, isso aí eu acho que hoje não é mais uma preocupação que nos deve guiar, mas um horizonte sempre a ser buscado, né? Mas eu não posso deixar de comentar que há muitos anos, não sei dizer o ano que eu escrevi esse artigo, e que eu fiz um estudo da presença brasileira nas revistas internacionais de história da educação, a contar as revistas à época existente, Pedagogical Historic, Revue d'Histoire de l'Éducation, a História da Educação de Salamanca e a revista de Portugal, né, que havia outras revistas que eu até publiquei em outras, né, e também compatibilizei revista argentina de História da Educação e de outros países, e naquele breve estudo que eu chamei Cartografia da Ausência, né, eu chamava a atenção para esse aspecto de que as revistas brasileiras, de maneira geral, tinham presença constante em todos os seus números de autores estrangeiros, mas que a recíproca não era verdadeira quando nós comparávamos as revistas europeias, porque foi um universo. E para minha surpresa, a revista que publicava mais artigos de brasileiros era a History of Education and Literature Children, que é a revista da Universidade de Macerata e do grupo de historiadores da educação desta instituição, que tem um grande grupo de pesquisa de projeção internacional. Este, no período avaliado, foi a revista que apresentava 16 autores brasileiros, né? Então, eu acredito que essa relação vem lentamente, muito lentamente, se alterando, porque, em sombra de dúvida, o maior número numericamente em eventos internacionais do campo da história da educação são de pesquisadores brasileiros, né? Então, isso também faz com que eles mudem um olhar em relação à produção brasileira, né? E eu lembro dessa entrevista que eu dei para a revista Espaço, Tempo e Educação, de janeiro a junho de 17, feita pelo nosso colega e professor visitante aqui, né? Professor Alberto Baralzi, da Universidade de Molise, né? Onde ele mostra a importância dessa, em tempos de globalização, internacionalização, de conhecer as experiências vividas em outros mundo acadêmico de outros países, né? E isto, ele diz que essa importância é fundamental para a leitura do desenvolvimento histórico, que se conjuga talvez com as conexões e as contaminações que os estudiosos têm desenvolvido nas relações internacionais, né? Então, esse andar com em diferentes universos de pesquisa também nos leva a pensar sobre nós mesmos, né? Então,
Isto eu vejo que é um elemento que hoje ninguém pode desconsiderar, né? Eu insisto muito com meus jovens pesquisadores que tem que pôr a cara para bater lá fora, né? Só assim tu e pensa em âmbito mais amplo, sem desconsiderar as nossas características regionais e nacionais. Porque eu vou expressar aqui uma invocação que eu tive por muitos anos e ainda continuo tendo, né? Que muitas vezes falar em escola nova no Brasil é falar de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Quando cada estado teve momentos diferentes e abordagens diferentes para a mesma questão, o escola-novismo no Brasil, né? Então, nós não podemos generalizar esta prática. E outro exemplo que também podemos citar são os grupos escolares. Cada estado teve um momento diferenciado na constituição dos grupos escolares, inclusive com terminologias também diferenciadas, né? Então, eu acho que são elementos que não é só olhar para o internacional, mas que nós temos que também ver as diferenças internas marcantes para esses elementos. Não sei se está satisfeita, posso passar para outra, tá? Tem tempo aí no... Temos tempo. Temos, tá. A segunda questão é a pesquisa em História da Educação no Rio Grande do Sul e incluindo sua própria trajetória. Bom, como eu comecei já em outras entrevistas, eu digo que em 1995 eu tive que escrever o meu memorial para concurso de professor titular que eu fiz na URGS. Aquele titular à moda antiga, memorial, projeto, prova escrita, prova didática, defesa do projeto, do memorial, da produção. 4 dias de estresse. Bom, quando eu escrevi esse memorial, até 95, eu custei muito a iniciar, porque falar de si, né, é muito difícil, né? Então, mas depois desse início, 2002, quando eu vim para a PUC e fiz seleção também na Unicinos, eles pediram um memorial. Então, eu escrevi uma continuação do primeiro memorial até 2002. De lá para cá, não escrevi mais. Eu acho que quando me aposentar, né? Porque já são quase 16 anos, né? Bom, mas falar dessa trajetória, esse ano eu estou fazendo 45 anos de atividade profissional. Eu comecei a trabalhar na universidade, no colégio de aplicação, mal eu me formei. Me formei em dezembro de 1972 e em 1973, março, eu já estava na sala de aula de uma 6ª série, sendo uma professora unidocente. Eu fiz História, né? Graduação, licenciatura naquela época em História. E me vi transladada para a área da educação e com essa experiência de professora polivalente. Naquela época, o colégio de aplicação começava na 1ª série ginasial, mas já estávamos com a reforma, então era a 6ª série do 1º grau. E segundo Dona Graciema, idealizadora desse projeto, os alunos vinham de diferentes escolas de Porto Alegre e
entravam no colégio de aplicação, considerado uma escola de elite e gênios, né? Tinha que ter QI, mais ou menos. Eu tinha sido aluna dessa escola e, na época, fiz clássico, né? E ela achava que os alunos tinham que continuar com a experiência de um professor. Isso foi muito bom, trabalhei praticamente uns 4 anos, unidocente numa série, depois tinha 2 séries e um colega, e depois esse projeto foi estendido para o estado até a 8ª série, né, com acompanhamento, e eu também participei desse projeto. E aí que eu posso dizer que tanto como aluna quanto como professora, começou a minha trajetória como pesquisadora. Porque para a dona Graciema, a escola de aplicação era uma escola laboratório. Então, tudo que tu fazia decorria de uma pesquisa e tinha que ser relatado, tinha que ser socializado. Nunca esqueço, fui para o Alegrete, viajamos uma noite toda, Guacira, Louro e eu, para falar das nossas experiências no colégio de aplicação, né? Então, sempre tinha essa dinâmica constante. E essa experiência e a experiência que eu vivi anteriormente ao colégio de aplicação, que foi no Colégio Pio XII, com as classes experimentais, École Nouvelle, né? Da França, um projeto francês de tempo integral do ensino médio, primeiro ciclo, e aqui nós tivemos a experiência no Colégio de Aplicação, a experiência no Instituto de Educação e no Colégio Pio XII. Os meus professores do Aplicação e do Pio XII praticamente eram os mesmos. E a diferença que nós tínhamos em aplicação era que era um ginásio feminino, não tinha rapazes, né? Mas nós tínhamos aula de manhã e de tarde, e isso estava imbuído também a pesquisa, né? E atividades externas. Integrada ao colégio de aplicação, posteriormente eu fui trabalhar num laboratório da universidade chamado Laboratório de Ensino Superior, coordenado pela professora Loremi Saldanha, onde eu tive a primeira experiência de formação de professores universitários. Nós atendíamos professores da URGS e de outros locais, e também professores com convênio na OEA, no Oeste Paranaense, no interior do Rio Grande do Sul, com metodologia do ensino superior. E eu escrevi num desses memoriais que eu me achava a rainha do conhecimento técnico, como dar aula, né? 26 anos, não podia ter toda essa bagagem, mas porque eu sabia formular objetivos educacionais, fazer planejamento de aula, e os professores na época não tinham esta formação, né? Nem médicos, arquitetos, engenheiros, advogados, todos nós ensinávamos isso. Bom, posteriormente, quando eu fui fazer meu mestrado na URGS e escolhi a área de planejamento da educação, porque eu estava envolvida com essa temática, planejamento e administração, porque em 1978, 75 eu tive uma experiência no básico, dando aula de estudos do homem. Em 78 eu comecei a trabalhar na Faculdade de Educação, dando estrutura e funcionamento de primeiro e segundo graus.
E achava que então essa área cabia melhor para o meu mestrado. E fui muito bem sucedida com a opção. A professora Arabella Campos Oliver foi a minha orientadora, e eu trabalhei com os exames supletivos de primeiro grau, com um referencial bem de Pierre Mortier, da época, né, com a reprodução, né? Então eu trabalhei, fiz entrevistas, fiz questionário, entrevistei 40 alunos candidatos aos exames supletivos, e desses 40 depois eu reentrevistei 20 que foram aprovados ou reprovados, para ver como eles verbalizavam o sucesso ou o fracasso. E já que eu estava usando Bourdieu, eu usei o título de um dos livros do Bourdieu, famoso até hoje, que no Brasil teve a tradução como Distinção, mas que o título francês era Os Herdeiros, e o meu foi Os Deserdados, né, da educação brasileira, né? E trabalhei então com essa expectativa dos alunos ao exame supletivo de primeiro grau, porque mais reprovava do que aprovava, né? Uns 6% de quem se candidatava era aprovado, né? E assim foi o meu início de pesquisa, porque na área de História da Educação, para trabalhar os exames supletivos, eu fui fazer uma historiografia da cultura de exames na educação brasileira. Então, remontei ao século XIX, com os exames parcelados, e fui trazendo isso até os exames supletivos de primeiro grau. E aquilo me encantou, né? Então, eu terminei essa pesquisa, foi de 1982 a 84, e quando eu já iniciei a pensar o que eu ia fazer de doutorado. Mas a proposta era fazer um doutorado inicialmente no Rio de Janeiro, onde meus pais moravam, e depois eu optei por São Paulo, por questões familiares, era mais perto para ir e vir do que o Rio de Janeiro, que demandava mais deslocamentos. E aí então fui fazer meu doutorado na USP, né, na Faculdade de Educação da USP, inicialmente sobre orientação do professor Celso Beiselkamp, que foi uma indicação da Arabella, e posteriormente, porque ele ia ser vice-reitor, ia me passar para a professora Marta Chagas de Carvalho. Quando eu fui fazer o doutorado na USP, eu uni a história com a educação. Eu vinha já de uma trajetória de quase 20 anos na educação e retornei à história no doutorado, né? E no doutorado eu trabalhei com a Revista do Ensino do Rio Grande do Sul, que na época pensei analisar desde a primeira fase até 1978. E com o doutorado a gente vai afunilando, eu restringi a primeira fase de 1939 a 42, publicada pela Universidade de Porto Alegre, que era do Estado dessa época, e trabalhei, e o período do Estado Novo, né? Então eu trabalhei o Novo e o Nacional na Revista do Ensino
de 1939 a 42, que decorreu então dessa minha tese. Ela se vinculava totalmente com o meu doutorado sanduíche, que eu fiz no Serviço de Histoire de l'Éducation, com o Monsieur Gaspard, Pierre Gaspard, com imprensa de educação e ensino. E foi nesse momento dessa relação durante o sanduíche que eu também conheci os trabalhos do professor Antônio Nova, que tinha defendido um doutorado na Suíça, né, também analisando os periódicos portugueses voltados à educação e ensino. E com isso, essa aproximação, né, decorreu o primeiro livro que nós publicamos no Brasil sobre imprensa pedagógica e a história da educação, né, que é de 1997. Fez 20 anos essa publicação, juntamente com a professora Denise Catani, que reunia estudos feitos em São Paulo e no Rio Grande do Sul com essa imprensa, né? E imprensa de colégio, imprensa de professores, para professores, esses. Nunca perdi de vista, desde a defesa do doutorado, que foi em 94, a revista do ensino do meu horizonte. Constantemente sai um artigo, uma pesquisa que tem como objeto a revista do ensino. Outros pesquisadores também têm abordado, né? Temos a tese da professora Beatriz Fischer, a professora Eliane Pérez também. Então, é um objeto que ainda suscita muitas reflexões. Não só a revista do ensino, a revista Cacique, e durante muito tempo continuei me preocupando com outros periódicos publicados no Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, a imprensa do CEPER Sindicato, que deu dissertações e teses na área da história de antigos bolsistas de iniciação científica meus, e que ainda é muito pouco utilizada como documento e como objeto de estudo, né? Também trabalhei com as greves dos professores, tanto no Correio do Povo como da Zero Hora, né? Deste período de 1945 a 1995, e também fiz um estudo muito pontual, que eu chamei a retórica acadêmica, um estudo sobre a revista Educação e Realidade da Faculdade de Educação da URGS, né? Porque ela é de 1976, a sua primeira edição. E ampliei esse estudo para outros estudos mais pontuais, o Jornal das Famílias, publicado no século XIX, a Revue L'Illustration francesa, que chegava aqui para os intelectuais do século XIX, Revue de Monde, também do século XIX. Recentemente trabalhei com revista a imprensa de estudantes para estudantes, né, que é um nicho muito recente, né, e ainda pouco explorado, principalmente para o ensino médio e superior, né? Quando a gente pensa que a maioria das universidades tem centros acadêmicos, né, diretórios, e a maioria publica periódicos durante as gestões. Resultado disso foi uma bolsista de iniciação científica da história que foi ver a imprensa periódica do Tomás de Aquino, que é o centro acadêmico da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né?
E aí descobriram que não se publicava mais e fizeram um mutirão para fazer uma publicação semestral do diretório, porque eles eram da diretoria. Então, tu vê que de uma pesquisa os jovens, né? A professora Doris também, quando trabalhou o Clarim com os alunos de 8ª série, todos depois fizeram um jornal em grupos para a sua série, né? Então, essas iniciativas das pesquisas em âmbito acadêmico também podem ser objeto de trabalhos em outras séries, em outros anos, né, da escolarização. Depois disso, porque quando se trabalha com imprensa, se trabalha com os leitores e se trabalha com o que circula nessas revistas, né? Então, eu também nunca perdi de horizonte a questão dos livros e das leituras, né? Decorrente de um trabalho que eu fiz logo depois de formar doutorado, foi com a revista Pedagógica, editada pelo Museu Pedagógico, logo depois da proclamação da República. E quando mexia nessa revista, que o professor Gondra também fez um estudo ao mesmo tempo que eu fazia o meu, eu descobri várias resenhas e entusiasmos para trabalhar, para que os professores adotassem o livro Il Cuore de Edmundo de Amicis. Então eu posso dizer que foi o primeiro livro que eu fiz um estudo sistemático dele, não só como obra, autor e circulação, mas que eu inseri memórias do livro do século XIX ao XX e que ainda é publicado. O último trabalho sobre o Cuore saiu num livro do Aníbal Bragança, né, sobre a editora Francisco Alves, que publicava o livro Cuore. E chama muito a atenção porque esse texto, recebi vários e-mails de pessoas que leram o livro em diferentes épocas e me dando mais informações. Então eu digo, é um texto inacabado, porque está sempre vindo coisas que descobrem na internet. A internet tem essa característica de um texto não é só teu, né? É uma colaboração de vários, né? E dessa revista, depois eu fui fazer uma grande pesquisa, que foi um pós-doc que eu aperfeiçoei, sobre o Menezes Vieira, né? Que é o livro Pó Pátria Elaboremos, que foi a primeira biografia que eu fiz e que me deu um grande prazer e continuo descobrindo novas coisas também. Então, quando eu tenho que falar das minhas pesquisas, eu comumente tenho que dizer que eu não sou uma pessoa fiel a um objeto de pesquisa. Posso ser alguns documentos, mas eu mudo diante de diferentes desafios, né? Então, por exemplo, um trabalho que foi muito pontual, mas decorreu um livro também, foi sobre o ensino monitorial e mútuo, né? E é impressionante, esse livro fez 20 anos, também está esgotado, e é um tema ainda que me chamam para falar. Eu fui falar agora no Maranhão sobre o método mútuo e monitorial, fiz quase uma aula didática numa mesa redonda, e agora na Suíça também é um trabalho que foi encomendado sobre o ensino mútuo na América Latina. Então são trabalhos que tu transita por eles em algum momento,
mas que eles continuam te chamando a pensar, né? Dentro da questão do livro, das publicações, eu acho que tem que comentar duas grandes contribuições que a professora Ana Cristina Mignot, Maria Tereza Santos Cunha e eu organizamos. São duas coletâneas, uma no ano 2000, muito moderna, porque ela é Refúgios do Eu, né? Trabalhamos com diferentes escritas pessoais e já adotando o e-mail como a nossa prática de contato, porque eu estava na França, a Ana Cristina no Rio e a Tereza em Floripa. E depois, em 2002, outro livro saiu desse grupo, ficou faltando o terceiro até agora, os dois estão esgotados, e que é Destino das Letras, que aí nós trabalhamos com um documento que é cartas, né, escrita epistolares. E sempre isso conjugando professores, pesquisadores nacionais e internacionais, né? Então, sempre essas publicações, não é só Brasil que está incluído. Todos os trabalhos nós temos sempre dialogado com os pesquisadores desses locais, né? E dentro do meu outro doutorado, que eu fiz dois doutorados plenos em Paris, né? E também fui 2 vezes professora visitante na França, e isso eu fui trabalhar com todo o referencial das reformas francesas de Jules Ferry, que formataram, não só no Brasil, mas no mundo todo, várias reformas de vários países da instrução pública do século XIX, né? E isso também foi um trabalho. Então eu fui ler muito daqueles autores que nós nos apropriamos, né? E utilizamos, principalmente o estudo do Puisson e Rui Barbosa, um estudo paralelo que eu fiz também para apresentar na França, né? Então, isso é um conjunto de trabalhos. Para chegar mais ao Rio Grande do Sul, eu estava muito focada no século XIX do Brasil como um todo, né? E para vir mais para o Rio Grande do Sul, sem esquecer de falar da coleção que a professora Maria Stefano e eu organizamos, né? Em 3 volumes, que está sendo reeditada insistentemente, né? Em 2008, eu constituí um grupo de pesquisa que a Doris trabalhava, Doris Almeida, trabalhava no Colégio de Aplicação, e o Colégio Farroupilha, desculpa, e o Colégio Farroupilha tinha criado um memorial em 2002. Dessa aproximação para conhecer o memorial, nós, em 2010, submetemos ao CNPq, né, eu como pesquisador, um grupo de pesquisa desta escola, porque essa escola é fundada por uma associação em 1858 e existe até hoje, a associação e a escola. E disso já saiu 2 livros com verba de edital universal do CNPq, com verba da FAPERGS, PIBIC, CNPq, então, e envolveu a PUC, envolveu a Unicinos, a URGS, né? Envolveu várias universidades, até do estado de São Paulo, né?
Então, esse foi o trabalho que nos últimos 10 anos eu tenho feito. E antes disso eu fiz um trabalho muito pontual, que foi o trabalho sobre um caderno que as alunas do Lourenço Filho, da Reforma de 23 em Ceará, escreveram das aulas do Lourenço Filho. Então também foi o primeiro trabalho com cadernos, porque até então eu não ainda trabalhava com cadernos. O primeiro trabalho com caderno saiu na coleção Vozes da Ana Cristina Minot, que tinha ido ao evento em Macerata, que foi um evento internacional que deu um upgrade na pesquisa sobre cadernos escolares, né? Então, a partir desse caderno dessas alunas, né, nós fizemos um livro com várias discussões mais teóricas e metodológicas do que aquele caderno trazia para a formação de professores, e também o CD com o original do caderno. Isso foi para conservar, porque só tem 2 cadernos, um na CPDOC, no Rio de Janeiro, e outro com a família do diretor da escola normal, né? Então, e a trajetória dessa pesquisa foi muito interessante, que está contada nos livros, né? Bom, mesmo assim eu não perdi o horizonte da questão da pesquisa, né? E tenho trabalhado também a história da disciplina, história da educação, com seus manuais, né? Fiz um estudo muito interessante com a professora Maria João, né, de Portugal, da Universidade de Lisboa, sobre os manuais brasileiros e portugueses, e os brasileiros também foram adotados em Portugal, muito interessante, e alguns aqui. Então, são diferentes vertentes que eu tenho trabalhado na pesquisa no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que eu fecho com chave esse meio de ouro, posso dizer, porque a minha pesquisa de doutorado foi Rio Grande do Sul, e nos últimos anos eu continuo no Rio Grande do Sul, voltei para o Rio Grande do Sul, e continuo com a revista do ensino, mais recente, e tenho também, agora o meu próximo projeto de pesquisa vai ser um impresso periódico editado no Rio Grande do Sul por um imigrante italiano. É uma pesquisa que eu vou submeter ao CNPq agora, que eu tenho que renovar, e juntamente com o professor Alberto Baraus, com a imigração italiana. E ele trabalha muito mais com os manuais didáticos para os italianos no exterior, no caso Brasil, Argentina, Uruguai, ele também está pegando os outros países, e eu vou ficar com a imprensa. Então é um trabalho agora de um outro grupo internacional, né, porque envolve a UFSC, né, de Caxias, com a professora Terciane, envolve o pesquisador de São Paulo, aqui da PUC, então já é outro projeto para encerrar carreira. Tem 10 minutos? 8. Então, vamos falar do dossiê, né? Do campo da história da educação, que é acervos, livros e leituras, né? Eu fiz vários estudos, eu acho que é fundamental, principalmente a questão de acervos. Eu acho que a revista História da Educação trouxe um contributo muito importante quando criou a seção documentos,
especialmente em 13, quando nós mudamos o título, Acervos e Documentos. E fizemos um dossiê só com os acervos do Rio Grande do Sul. Mas isso tem já 5 anos, nós temos mais acervos, é necessário fazer um outro dossiê, porque e cada acervo que nós, a professora Luciane Graziotin, da Unicinos, levantou 80 acervos escolares na Grande Porto Alegre e alguns do interior, né? Então, esses acervos necessitam um olhar particular, porque eles têm livros. O grande problema é ter acervos. Mas o segundo grande problema é ter os acervos digitalizados e com fichas para as pessoas que estão de fora saber o que podem encontrar naquele acervo e ir lá consultar, né? Não ir na escuridão, né? Então, eu acho que essa questão é fundamental. Se nós pensarmos que todo mundo que passa por uma escola, por uma universidade, por um pós-graduação, leu muito livros, de preferência, né? Não xerox avulso, e fez muitas leituras durante a sua formação. No meu primeiro memorial que eu li, da Magda Soares, que era um memorial lindíssimo, e do Gadotti, né, que eu tinha que saber como é que se faz um. Hoje já tem pesquisas com esses memoriais do Bruno Pontempe, etc. Já tem indicações como foi. E eu me preocupei muito no primeiro memorial, hoje eu não sei se faria igual, mas de mostrar minhas trajetórias de leituras durante principalmente a faculdade, né? Porque eu fiz a faculdade nos anos 70, tinha toda uma literatura que marcava muito americana, né? Muito na psicologia, né? E não era o construtivismo, era eu não li Piaget na faculdade, fui ler depois, era o Skinner, aquele que colocou behaviorismo, né? E outros tantos da mesma linha, né? E eu fui marcando por décadas como as leituras estavam mudando. Em 95 eu já tinha outro rol de referenciais teóricos, muito mais da história, né? Ao longo dessa longa, uma redundância, mas na minha trajetória de pesquisa, eu me preocupei muito com as leituras do século XIX, os livros que chegavam no Brasil. Então, eu fiz um estudo sobre Puisson, porque não só o Puisson, mas a sua turma lá na França, da mesma época, do dicionário, né? E muitas coisas chegaram através de relatórios da Filadélfia, da Exposição Universal, e de Viena. E principalmente a de Filadélfia. Então, eu brinquei que o brasileiro lia sobre os Estados Unidos através dos franceses. Se os franceses aplaudiram, por que não os brasileiros fazerem a mesma coisa, né? Mas a primeira viagem era via leitores franceses. E foram o Puisson, Ferdinand Puisson, e o outro, Celestin Hippolyte. Tanto ele como a mulher dele, né? E o Celestin Hippolyte tem instrução pública na Itália, na Suécia, na Holanda, na França e em vários países, e Estados Unidos, Argentina e etc. Muitas vezes ele nem foi lá, mas, né? E aí fui
trazendo outros de leitura. Afonso Celso, porque me ufano do meu país, uma leitura da Primeira República, que todo jovem do ensino secundário era obrigado a ler. E aí descobri recentemente, tem uma tradução italiana, eu quero examinar, porque eu examinei a francesa e a alemã, então faltou a italiana na época. Então, também trabalhei com a reedição do livro de Fenelon, As Aventuras de Telêmaco, né, para trabalhar o valor da viagem, as fantasias, e por que reeditar um livro do século XVII para um leitor do século XXI, né? Então, E nessa coisa das leituras eu fiz também brincadeiras, né? Por que ler Paulo Coelho? Então, eu fiz um ponto de vista porque Paulo Coelho era leitura obrigatória em 7 países. E aquilo me deixou, como diria um francês, étonné, né? No brasileiro ele é sucesso, mas não dentro de escolas, né? Então, essas viagens que eu faço com leituras, leitores, livros, né? Leituras femininas também, eu acho que são muito gratificantes e são, para tu entender uma época, as leituras te dizem, as indicações de leitura e etc., dizem muito do que está circulando. E isto é um dos horizontes que me chama a atenção quando nós trabalhamos para fechar a nossa conversa com a internacionalização, né? Isto são temas da internacionalização e que perpassam modelos e culturas escolares desde o século XIX. Para não falar dos jesuítas desde o século XVI, porque os jesuítas foram o exemplo da internacionalização do século XVI de um modelo pedagógico que permanece até hoje. Muito obrigada.